Tudo bem, bom dia de novo. Bom dia. Começar bem no horário hoje, né? Ainda que não está bem no horário, porque hoje o professor Luiz Fernando não está indo. Quer dizer, nossa aula não é a primeira aula, né? Então já estava com o Luiz Fernando e fica mais fácil. Tudo bem. Então, na aula anterior, a gente terminou, né, falando sobre os princípios e temos, né, a deixa, né, para a gente falar sobre a interpretação e o planejamento dela, né? Como fazer essas coisas, né, basicamente. É claro que para fazer um processo interpretativo assim, né, aceitável, né, que fique bom para o visitante, leva tempo, né? E não é tão simples assim, né? Numa aula a gente conseguia abordar isso de uma forma bem completa. A ideia central aqui é apresentar para vocês, digamos, os pontos principais e a partir disso vai desdobrando para que o plano fique, né, aceitável para um público mais amplo possível. Tá? Quando a gente fala sobre em planejamento, a gente pensa, né, sair de uma situação atual e chegar numa outra realidade. Né? Via de regra, ninguém planeja ficar pior, né, ao longo do tempo. Né? Então, hoje, né, somos super ricos e nosso planejamento futuro é que em 5 anos passe fome. Ninguém vai fazer isso. Né? A gente visa ser do ponto A ao ponto B. Usualmente, esse ponto B é uma situação melhor do que a gente se encontra. Né? Então, para os destinos, né, turísticos, né, os produtos turísticos, né, a ideia da interpretação aqui é a mesma coisa, né? É somar algo àquilo que já existe. Né? A gente não consegue planejar algo que ainda, né, não, planejar algo interpretativo para algo que não está disponível. Né? Fica bem mais complexo isso. A gente vai pegar alguma coisa, pegar Ponta Grossa, pegar o Paraná, pegar, sei lá, o Brasil, e a gente vai trabalhar com estratégias. Né? Esse planejamento então, ele vem para nós, né, prevendo alguma coisa, né? É bem legal destacar que o planejamento ele não é uma predição, né? Não é você ir lá uma pessoa que tem uma bola de cristal, ó, fazer esses passos vai dar tudo certo, vai ser um sucesso, né? É uma previsão. A gente vai prever coisas, né? Nesse ciclo, né? Todo esse contexto de prever coisas que vai acontecer no futuro, né? A gente vai ter, né, um ciclo, né, de planejamento bem grande que vai retroalimentando ele. Às vezes você pensa uma estratégia que na sua cabeça fica linda e maravilhosa e você chega na hora lá e não dá certo. Né? Você tem que corrigir de algum. É importante sempre ter essa noção bem clara. Muito bem, planejamento aqui no nosso ponto específico em relação à interpretação, né, que a gente não vai pensar no planejamento de um destino como um todo, e sim, né, de coisas mais pontuais, ela vai estar alicerçada em três etapas. Né? O primeiro delas é em relação a recursos, temas e mercados, que tomam um pouco mais tempo de nós. Depois o desenho e a montagem do plano, e por fim a gestão e a promoção do mesmo. Então, a gente vai começar um de cada vez aí, né? Essa primeira parte é um pouco mais longa do que as outras, na verdade. Então, a gente começa com recursos. Então, a gente tem que, né, ter muito claro o que nós temos de recursos. Né? E, geralmente, quando a gente fala em recurso, a primeira ideia da nossa cabeça é o recurso financeiro. Né? Mas não é só ele. Né? A gente tem mais do que isso. Né? A gente tem nossos recursos culturais, recursos técnicos e também os financeiros. É bem legal destacar isso, porque daqui a pouco vão ter aula de empreendedorismo, essas coisas assim. E alguns de nós temos a ideia assim, tipo, mas para eu investir, para eu fazer alguma coisa, eu preciso de grana. Não é errado pensar assim, né? Mas a grana não entra na primeira etapa, né? A parte de investir dinheiro, ela vem um pouco depois, né? Então, se a gente tivesse um cuidado um pouco maior em relação ao nosso planejamento, nós não teríamos tantas empresas que fecham no Brasil, né? Nosso ciclo de empresas é de mais ou menos o Diego falou que o meu áudio está com eco. O meu áudio está meio estranho mesmo. Até eu estou meio auto-ouvindo aqui, né? Que não faz muito sentido. Deixa eu ver aqui se melhora agora. Bom, vejam. Melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Nada. Melhorou. Tá. Então, a parte de grana, ela não entra de início, assim, né? Se a gente tivesse pensado, assim, bastante, antes de começar, né, investir em algo, em abrir alguma empresa, seja lá qual for, nós não teríamos esse índice tão alto de encerramento de empresas, né? Eu não tenho esse índice de cabeça, mas é um número super elevado, assim, sei lá, tipo, 80% das empresas que abrem hoje, em 2 anos, elas vão fechar. Então, por que acontece isso? Pela falta de planejamento. Né? A galera
geralmente investe quando, né, sei lá, sai do emprego, acontece alguma coisa, precisa tentar algo diferente, ela, né, resolve empreender, né? Só que esse empreender ele vai muito assim no oba-oba, né? Só na vontade. E isso é muito complexo, né? Também tem um outro dado bem interessante para nós em relação a essa questão de recurso, é que, salvo engano, tipo, na Europa, né, nos países do primeiro mundo, vamos colocar assim, o tempo para alguém abrir uma empresa é de cerca de 2 ou 3 anos, salvo engano. É um processo de planejamento muito longo, muito detalhado. E aqui no Brasil é questão de meses, né? Então o cara pensa e abre e vai. Então a tendência é por isso que não dá certo, né? Então não se pensa nisso, né? Não se pensa no público que quer atingir, não se pensa no local que vai se instalar, o que vai trabalhar, né? Não se pensa, na verdade, né? Só abre e vê o que acontece, né? Claro que isso vai impactar, né, diretamente na continuidade ou não dessas empresas. Então, aqui nós destacamos que é imprescindível o envolvimento de diferentes profissionais, né? A gente vai ser turismólogo, né, daqui a pouco, né? Só que nós não damos conta de tudo, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, numa área, sei lá, no centro histórico, lá de Paranaguá, por exemplo. Né? A gente vai ter aula de estilos arquitetônicos, a gente vai ter essa noção de cultura um pouco mais aprimorada, mas é diferente de um arquiteto ir lá contar algumas coisas para nós, né? É diferente a gente ter contato com alguns historiadores para eles nos explicarem algumas coisas, né? Na mesma coisa nas áreas naturais, né? Vamos fazer um planejamento lá, sei lá onde, né? Em qualquer área natural que vocês imaginem aí. É importante a gente ter contar com o apoio de biólogos, né? Enfim, né? Profissionais, né, específicos de diferentes áreas, né? Para que nos ajudem a destacar alguns detalhes que a gente, para nós, vai passar batido, né? Então, envolver bastante pessoas, né? Voluntários, geralmente, eles aparecem naturalmente, acontece. Colecionadores, organizadores de evento, enfim, né? Maior cadeia produtiva possível para que te ajude né, a pensar um plano interpretativo que seja abrangente, que seja legal, né? Acima de tudo, né? Que ele seja interativo, que ele seja empolgante para as pessoas. O que a gente tem que saber, né? No jornalismo eles têm lá um roteirinho, né, de como fazer uma matéria, né, uma matéria de jornal, matéria de revista, lá, que é o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quem fez, e tem uma série de perguntas. É tipo isso aqui também, né? A questão principal para nós aqui é pensar assim, o que a gente tem para ser interpretado, né? Quais são os elementos primordiais para nós aqui, né? E aí, a partir disso, você vai começar a desenvolver uma história. É bem uma história mesmo, bem um trabalho artístico. Qual que é o potencial do que nós temos em mãos hoje, né, em termos de história, de evento, de reconhecimento, entre outras coisas. Esses eventos, né, marcantes, né, chamam bastante atenção de nós, ainda que eles possam não significar muita coisa, assim. Mas, por exemplo, quando o Michael Jackson veio aqui no Brasil gravar um clipe de uma música, They Don't Care About Us, eu acho que é essa música, salvo engano, ele foi no... Puta, eu não lembro se ele foi no Pelourinho, não lembro se ele foi... Acho que ele foi no Pelourinho, na Bahia, né? Que é gravado. E entre as ruas ele fica lá numa laje, lá, né? Fazendo um parque do clipe, né? Esse é um ponto de visita turística, tipo, até hoje, né? Eu não lembro se estou enganado ou não, ou fizeram uma estátua, né, para eternizar aquele momento, ou queriam fazer uma estátua do Michael Jackson para pôr ali. Teve uma vez que o Obama visitou nossas favelas aqui, acho que não vou lembrar o ano, 2000 sei lá, 2010 talvez. Ele visita algumas favelas, né, pelo menos uma favela eu sei que ele visita e vai, né, conhecer lá um galpão lá que tinha algumas obras de alguns artistas locais expostos e tal, né, e ele passa por ali, né, e o pessoal queria pôr uma placa ali, né, Obama esteve aqui, né, é uma coisa importante, né, poxa, um presidente, né, esteve nesse local. Esse evento histórico, já devo ter comentado com vocês, o Hotel Planalto aqui de Ponta Grossa trabalha também essa perspectiva que Getúlio Vargas ficou num quarto deles, né? Eu certamente já falei isso para vocês. Então eles colocam isso, né? Vem, né, tipo a placa lá do Getúlio Vargas, lá na sacada do quarto que ele ficou e tal. E você pode ter a oportunidade de se hospedar numa suíte presidencial, né? Ainda que, né, nada do que o Getúlio Vargas viveu naquela época ainda exista, né? Além das paredes, né? Mas tem esse potencial. O presidente ficou aqui, tô ficando no mesmo quarto que, né, que um presidente, né, ficou e tal. Enfim, a galera gosta dessas coisas, né?
esses dias eu vi que, acho que ontem, inclusive, vi que 6 fios de cabelo, né, de Kurt Cobain, né, o vocalista do Nirvana, lá tinha sido leiloado por $70 mil, $70 mil, aqui, assim, fios de cabelo de um cara, né? Enfim, as pessoas têm público para tudo, a verdade é essa. Outra questão, né? Como que o objeto, né, um item ou um edifício, né, um parque, seja o que for, se relaciona com o ambiente que ele está colocado? Quais as ligações que podem ser percebidas com o passado, presente e futuro? O que nós, né, desejamos atingir com a interpretação? O que nós queremos que as pessoas entrem no nosso atrativo e saiam de lá sabendo, saiam de lá conhecendo algo? A gente acabou de perder uma oportunidade muito grande em relação a um edifício que se relacionaria muito bem com o ambiente, que foi a saída definitiva, né? Há 10 anos vem se enrolando isso, a saída definitiva do museu do professor João Bigarella, né? João José Bigarella, de Vila Velha, né? Talvez vocês nem saibam que existia um projeto de um museu ali, né? Mas dentro de Vila Velha, né, passando a taça ali, indo mais, sei lá, 1 quilômetro para frente, mais ou menos, foi construído um prédio especificamente para abrigar o museu, né, o Museu de Geologia do parque, né? O Parque Estadual de Vila Velha, o principal atrativo dali são as rochas, né? São, né, a parte geológica que tem ali na unidade. Então, ali teria um museu de geologia. Foi construído o prédio, que na minha cabeça é o custo mais alto, né, de qualquer obra. E o acervo foi doado pelo professor Bigarella, um acervo magnífico, assim, de todo o trabalho da vida inteira dele. Além dele dar o acervo completo, ele deu todo o projeto do museu, né? Então você entraria no museu e seria assim transportado para o passado, digamos assim. Você teria a impressão da formação do sistema solar, né? Então o Sol, os planetas e tudo mais. E conforme você fosse andando pelo museu, você ia caminhando, né, em diferentes tempos, né, e isso explicando, né, toda, né, a história da Terra, né, e consequentemente, né, a história de Vila Velha ali. Então era um processo que fazia essa ligação entre os 3 tempos, assim, muito legal, assim, né, e aí no final projetava o futuro. Fantástico isso, né? E nós, por inércia política, principalmente, a gente perdeu o museu, né? O museu de fato agora não vai existir mais. É uma pena isso, né? Então a gente acaba tendo oportunidades assim, singulares, né? A gente, né, acaba pedalando, né, por decisões políticas, né? Complicado. Outra pergunta que é importante a gente ter, né? Quais são as limitações, né? Ou qual que é a minha dificuldade que eu tenho, né, em relação ao plano interpretativo, né? Em relação a acesso, né? A gente fala em áreas naturais, principalmente a questão de acesso é talvez a mais complexa, né? Como fazer um plano interpretativo que seja, né, para o público geral dentro de uma caverna, por exemplo, né? Muito complexo, muito difícil, né? Entrar numa caverna é difícil, né? Então, pensa uma pessoa que tem dificuldade de locomoção ou que não tem nenhum tipo de né, capacidade de locomoção, entrar numa caverna, né? É muito difícil esse tipo de coisa. Então, em relação ao acesso, quero pensar primeiramente em rampas, esse tipo de coisa, né? Quais são os impactos que a gente vai gerar sobre o local? Dizer que a gente vai fazer um processo, qualquer coisa que seja sem gerar nenhum tipo de impacto é tapar o sol com a peneira. Não existe isso, né? Então, vai ter algum tipo de impacto, seja ele qual for, né? Está sendo discutido bastante agora, por exemplo, o uso de energia eólica, né? Colocar aquelas torres gigantes lá para captação do vento e gerar energia elétrica, né? Porque aquilo seria zero impacto, né? Zero impacto não é, né? Muito longe de ser zero impacto. Mas é melhor usar aquilo do que usar carvão, por exemplo, né? Então você vai ter que pensar que nível de impacto você vai permitir, né? Vocês são os turismólogos, vocês vão ter que resolver essa treta aí. Vão pensar que vocês são lá gestores de uma unidade, vocês vão permitir que cão entre na unidade, né? Cachorro, sei lá, a galera tá andando com porco também por aí agora. Nada, não vou permitir animal de estimação, nenhum tipo de pet. Né? Então você vai cortar cão-guia também. Não, cão-guia pode, mas por que um pode e outro não pode, né? E por que o cachorro não pode necessariamente, né? Então vocês vão ter que definir isso, né? Eu lembro que a gente foi fazer uma visita técnica lá em Rio Negro uma vez e era um parque, assim, tipo Vila Velha, vamos colocar assim. E a primeira coisa que eu percebi é que para entrar no parque, a gente entrava por uma estrada, assim, que ela era cheia de pedras britas, assim, pedrinhas, assim. Então, aquilo fazia um barulho insuportável, na verdade, né? Ainda mais se está andando em grupo, né? 30 pessoas pisando em pedrinha, assim, faz aquele ruído
chato pra caramba. Se você está indo para um lugar desse e quer observar, por exemplo, fazer o bird watching lá, que é o avistamento de pássaros lá e tudo mais, só o barulho de você estar andando nesse local já quebrou a possibilidade, né? Você vai assustar os animais vão sair dali. Né? Então, não é legal. E o que faz com o piso? Né? Asfalta também não é legal. Se a gente for no Parque Margarita Sanini Manzini, ao lado do Hospital da Criança ali, a gente vai ver que todo o parque é asfaltado mesmo, tem as trilhas, e o calor ali, principalmente nas áreas menos arborizadas, é insuportável. Né? Então, você vai ter uma onda de calor, ele também vai afastar os animais, esse é o objetivo, né, da tua visita. E para você mesmo é desconfortável estar ali. Né? E o que faz? Deixa sem nada? Daí você vai ter o problema, né, de compactação do solo e também de erosão. Então, o que tem que ser feito? Vocês vão ter que definir, a verdade é essa. Se vocês estão pensando que vai deixar entrar pessoas com bicicleta ali, por exemplo, você vai ter que fornecer um tipo de pavimento diferenciado para isso. Né? Porque todo o peso vai estar concentrado numa porção muito pequenininha, então isso vai ajudar a compactar o solo. A realidade é essa, não existe um padrão correto, né? O que pode, o que não pode, né? O que pode, o que não pode, vocês vão ter que definir, né? De acordo com aquilo que vocês acreditam. A tendência é que, né, algumas coisas aconteçam, né, com maior probabilidade daqui para frente, né? As famílias estão tendo menos filhos e estão adotando mais pets, né? Então, se você tem um local que não é um pet friendly, né? Não aceita animais, a tendência é que você fique um pouco para trás no mercado. Isso para todos os segmentos, né? Não só áreas abertas, né? Um hotel, por exemplo, que permite que o dono entre com o cachorro no quarto, certamente tem um diferencial frente a outros, né, outros estabelecimentos. Talvez você não precisa ter um hotel 100%, né, com esse tipo de quarto adaptado, né? Mas você pode ter algum, né, sei lá, um andar, né, ou pelo menos algumas unidades habitacionais, isso vai aumentando conforme a demanda, né? Eu lembro que eu trabalhei durante quase 2 anos num hotel aqui de Ponta Grossa e o quarto, né, preparado, só tinha uma unidade habitacional preparado para pessoas com deficiência, né, principalmente cadeirantes, né? Ele vivia vazio, quase nunca ele era ocupado. Então não fazia sentido você colocar lá, né, 160 apartamentos, não fazia sentido se colocar 10% disso, né, 16 apartamentos adaptados, né, porque não tinha esse fluxo. Mas tinha um lá. De repente, se aquela unidade habitacional tivesse 100% do tempo ocupada, certamente, né, os gestores iam pensar em ampliar essa oferta. Sempre a coisa vai de acordo com oferta e demanda aqui. Né? Que mais tem que falar? Acho que é isso, né? Aqui é a parte de recursos mesmo. Qual é a grana que a gente tem, né, de fato, né? Então não adianta de pensar em coisas assim mirabolantes, coisas estrambólicas, que a gente não tem grana também, né? Às vezes coisas simples resolvem, né? Pelo menos por um tempo, né? Uma plaquinha que seja lá já ajuda. Né? Talvez para fazer lá um holograma lá, de colocar lá sei lá quem lá para falar com nós, lá colocar o Obama lá dentro lá do galpão lá, para ele ficar fazendo de conta que ele está andando por ele. Talvez isso seja muito caro. Né? Mas uma plaquinha dizendo que o Obama esteve aqui e isso vai chamar a atenção da galera, sem dúvida nenhuma. Né? Tem uma outra vertente, além disso, também dos locais que o Papa fica ou ficava, não sei. Pelo menos na época do anterior Papa, né, do João Paulo II, geralmente ele ficava, né, em comunidades e tudo mais, locais super simples, e esses locais acabavam se tornando, né, um reduto, né, de pessoas que queriam visitar o local que o Papa ficou e tal. Assim, personalidades, né, acontece bastante isso. Se eu tenho um orçamento muito baixo, eu vou ter que, né, contar com soluções, né, mais modestas. Né? Tem uma galera do marketing que fala que, né, com menor orçamento, né, mais criativo ele se torna. Né? Não sei se isso é verdade ou não, né? Mas claro que tendo muita grana fica muito mais fácil a gente implantar e criar coisas, né, diferenciadas. Né? Eu lembro que certa vez eu vi um livrinho assim que você ia, né, tipo, tinha o fóssil do dinossauro, né, assim, representado, e aí cada página que você virava, né, era quase que uma cartolina não, quase, sei lá, um papel super grosso. Você ia, tipo, separando, assim, né? Tirava a cabeça dele, tirava isso aqui e tal, e cada página que você virava, como você ia destacando pedaços do osso, tinha uma informação específica sobre aquela parte, né? Então era bem legal isso. Isso aqui é um material super caro, né? Eu não lembro. A professora Jasmine tem isso, certamente ela vai mostrar isso para vocês.
As coisas têm, tipo assim, $30. É caro, né? Ainda mais se for colocar $1 hoje, né? Seria, sei lá, R$ 150 em um livro, né? Então, é caro, né? Caro. Muito bem, em relação a recursos é isso, né? Infraestrutura, grana, profissionais, né? Que a gente tem que pensar bastante. Em relação a temas, o inventário de temas, né, coloca os elementos significativos que definem aquele caráter local. Determinados locais eles já têm uma certa, né, um certo histórico, uma certa característica que já está intrínseca nele, né? Vamos pensar a Aparecida do Norte, por exemplo. É muito difícil a gente mudar, né, o destino Aparecida do Norte para que se torne um turismo de aventura, sei lá, em São Paulo. Né? Não vai funcionar tão bem, porque aquele espaço é um espaço religioso e acabou. Né? Se pode colocar algumas coisas, mas tem um bondinho lá agora que fica um lado para o outro, mas nunca vai ser um reduto para os amantes do turismo de aventura. Né? Da mesma forma que a galera que vai para Nova Zelândia lá para fazer turismo de aventura, a Nova Zelândia não vai conseguir mudar essa característica intrínseca dela para outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Então, o local por si só já traz para nós algumas coisas que nos ajudam a pensar ele. Por isso que é importante registrar a história, né, os personagens importantes daquele local, as lendas locais. Né? Pegando o contexto de Vila Velha, né, você tem toda a história geológica dela, você tem todos os personagens que fizeram que Vila Velha fosse o que é hoje, né? Acho que é o primeiro parque estadual, acho, uma coisa assim. As lendas estão incorporadas nela. Né? Se for lá para Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Qual que é a história do Parque Nacional do Iguaçu? Né? As Cataratas do Iguaçu tem uma ligação muito forte com um personagem super marcante da nossa história brasileira, que é Santos Dumont, né? Dizem que Santos Dumont passou por ali, viu aquilo, achou incrível, né? E falou: olha, esse local é tão importante que não pode ficar na mão de uma pessoa particular, isso tem que ser público, né? Então tem isso, né? Aí você traz essas lendas, né? Do local, cada local tem sua lenda, né? Seus folclores, né? Tudo isso vai encaixando, né? Então você pode fazer um plano interpretativo para contar só a história geológica, inclusive a gente vai lá para Foz do Iguaçu, se vocês passarem pelo centro de visitantes, na verdade vocês passam por ele, né? Obrigatoriamente. A questão é que nós não paramos nele. Tem um vídeo que fica rodando lá o tempo todo, explicando como foi formado aquilo, né? Então vem lá um derramamento basáltico, sei lá, faz um degrau, vem outro derramamento, faz outro degrau, e daí se faz toda aquela escadinha, né? Aí passa-se mais um caminhão de anos lá e vem a água, não sei o quê. Mostra toda essa história. Então, você pode fazer um plano interpretativo contando só isso. Você pode fazer um plano interpretativo contando a história do Dumont, inclusive tem uma estátua do Dumont lá, outra contando as lendas ali, que sei lá qual que é a lenda, não tenho a menor ideia. Mas pode fazer vários planos em cima disso, né? E aí as pessoas podem visitar o mesmo local diferentes vezes, né? O que é fantástico isso, né? O que deveria acontecer nos nossos museus, pelo menos uma vez, sei lá, a cada 3 meses, uma vez por semestre, não sei. Né? Isso faz com que a pessoa volte no mesmo local que ela já esteve, só que lendo uma outra história, né? Tendo um outro contato. Né? Isso seria muito, muito importante para nós. Vai ver alguns exemplos aí, acho que já no próximo slide, inclusive. Evidências materiais são essenciais para a interpretação e a valorização, né, durante a sua vigência. O que é isso? Né? São alguma coisa. Né? Eu tinha nos meus slides, né, de aulas anteriores um pedaço de rocha, assim, uma pedrinha, vamos colocar assim, de um museu, não vou lembrar da onde, mas era dos Estados Unidos, e aí tinha assim, uma placa assim, dizendo assim, touch this rock, né? Pegue essa rocha, né? Encoste nela, né? Manipule, brinque com ela. E aí tinha mais uma provocação embaixo que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era algo assim para você ter a sensação de como é estar numa caverna, por exemplo. É muito diferente do que a gente tem em qualquer museu, quase qualquer museu da nossa região, né? Que as placas só dizem não encoste, né? Então ali está te provocando, né? Vem aqui, pegue, mexa, né? Manipule. Né? Vamos pensar que a gente está numa região que tem um caminhão e meio de arenitos aí. Será que não pode ter um fragmento de arenito, deixar lá para a galera manipular? Nem que derrube e quebre, faz parte, né? Mas não é um material tão raro assim para nós, né? É diferente de ter um meteorito, por exemplo, lá da Lua, né? Tem um pedacinho lá de Marte, pô, isso não dá para a gente deixar para a galera mexer. Mas, pô, um pedaço, né, sei lá, de qualquer coisa aí que tem na nossa região, isso estimula as pessoas. Né? Então, é diferente de você olhar para uma parede, né?
tipo Vila Velha, a gente vai lá e fica olhando as rochas e não poder encostar nelas, né? O que acontece? A galera encosta de qualquer jeito, né? Ainda mais tem um ponto muito perto dos aritos da trilha, a trilha passa muito perto dos aritos, que vocês esticam a mão e se encosta na rocha. Todo mundo encosta a mão na rocha, todo mundo tem essa curiosidade. De repente, se no centro de visitantes, a gente chega ali, assiste aquele vídeo chato pra caralho, que talvez agora tenha mudado, né? Mas o vídeo era super chato, super velho, lá da década de 90 o vídeo, né? Um vídeo maçante. Enquanto a galera tá assistindo aquele vídeo que era obrigatório ver, deixa um pedaço do marinito ali pra galera ir passando um por um, e encostar e mexer. Isso talvez diminuísse, né, a curiosidade, a intenção das pessoas em tirar a mãozona lá no arenito, que é a parte mais frágil, né? Então, você pode ter essa ideia com materiais essencial, né, inclusive, né? Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, assim, tinha a Coca-Cola aqui na cidade, né? E a escola nos levou na Coca-Cola. É fantástico, né? Levar a criança a tomar refrigerante. E quando a gente foi na Coca-Cola, além do refrigerante que nos deram, né, à vontade, a gente comeu um x-salada. Foi incrível para nós. Tudo errado do ponto de vista nutricional. Mas entre essa visita na Coca-Cola, eles deram para nós lá, deram não, né? Mostraram para nós lá como que era a garrafa PET antes dela ser soprada e ficar no tamanho da garrafa PET, né? Que parece uma pepita, assim, de pepita não, né? Tem um nome específico para isso. Aqueles tubos de ensaio de laboratório, muito parecido com isso. Então todo mundo pegava e, nossa, isso aqui vai virar uma garrafa de virante, né? Uma besteira, um nada para os caras, né? Um lixo para eles praticamente. Né? Só que para nós ele acendeu um outro mundo, abriu uma outra horizonte para nós. Então, se traz alguns elementos. Então, são os museus que eu falei para vocês. Né? A ideia que a gente tem no museu, né? Que é um lugar monótono, chato, tipo biblioteca, né? Que não pode falar, não pode respirar, não pode fazer nada. E isso precisa mudar. Né? Então, aqui a gente tem um museu de história natural. Se eu não estiver errado, é um museu que tem lá o filme famoso, Uma Noite no Museu. Eu acho que é esse filme. Né? Eu acho que é esse museu, o Museu de História Natural. E aqui a gente tem uma mudança completa de paradigma. Né? Você tem um fóssil real de dinossauro ali dentro, né? Raríssimo, e aí se convida, né, a fazer o contrário de tudo isso. Se convida crianças para irem dormir no museu. Magnífico na minha ideia, na minha percepção. Incrível. Né? Faz com que a criança durma do lado de um dinossauro. Né? Eu até hoje não vi nenhuma criança que não gostasse de dinossauro. Né? Então, o poder de atração é fantástico. Os dinossauros têm. E as crianças nunca viram um dinossauro de verdade. Né? Então, por que a gente tem que trabalhar com o objeto original necessariamente? Então, calma. Né? Você pode trabalhar com réplicas. Os dinossauros também são o melhor exemplo disso. Então, o que está provocando? Né? Venha passar a noite aqui no Museu de História Natural para ouvir o ronco do dinossauro, né? os roncos dos dinossauros, digamos assim. Então, sei lá, vai ter um sistema de som lá que vai ficar, né, emitindo sons de dinossauro lá, de tempo em tempo, não sei, vai ter alguma coisa nesse sentido. Né? Incrível, muito legal, né? Você dormir com som lógico, colocar um som do Tiranossauro Rex, né, num volume muito alto, ninguém vai dormir, né? Mas você brinca com isso durante alguns tempos, né, alguns momentos disso, né? Não tem o menor problema em deixar as pessoas, né, fazerem outras coisas além de ir lá e contemplar o acervo, né? Muito mais legal, muito mais interessante. Eu adoraria passar uma noite nessa no museu. E se é mesmo o Museu de História Natural que eu estou pensando no filme, aí tem mais isso, mais esse elemento ainda, né? Que é o museu onde de noite as coisas têm vida, não sei o quê. E você pode brincar, inclusive, uma teatralização disso, né? Sei lá, colocar uns atores lá vestidos lá de indígena, passando por ali, sei lá o que tem. Né? Você pode brincar com, né? Aí de acordo com o teu orçamento, com a tua capacidade, lógico. Outro exemplo aqui, né? Aqui já na Inglaterra, né? O Bed Bugs, né? Sei lá, uma cama de insetos, digamos assim, né? É a mesma ideia aí, né? Passar a noite no museu, né? Brincando com jogos, né? Que tem a ver com temas de animais e tudo mais, né? Aqui um museu, né, zoológico, né? Então você vai ter o tema por isso, né? Sei lá. A gente tem alguns geoparques, né, que trabalham bastante com a parte de dinossauro, principalmente, que eles ensinam a criança a desenhar um dinossauro. Pô, mas é muito simples, mas a galera gosta, né? Então funciona muito bem. Tem uma edição muito legal do Banco Imobiliário, que ao invés de ter propriedades, sei lá, Brooklyn, Nova York, em vez de ter, né, tipo, as propriedades naturais comuns, cada casinha é um parque nacional norte-americano. Então, você vai lá, você cai lá em Yellowstone, aí
ao invés de você construir uma casa, você, sei lá o que, que se faz, construir um centro de visitantes, não sei. Né? Mas tem, né, toda essa ideia. Né? É muito legal trabalhar com a questão de jogos, assim, tipo, algumas teorias aí que mostram que todas as pessoas do mundo já foram jogadores em algum momento da vida. Né? Então, parece meio maluco isso, né? Mas com certeza todos nós aqui já brincamos, sei lá, de pular a amarelinha, por exemplo. É um jogo, né? Não deixa de ser. De passar o anel, sei lá, de esconde-esconde. É muito difícil, né, pegar uma pessoa de qualquer idade que nunca tenha brincado de alguma coisa. Né? Então já tenha jogado alguma coisa. E os jogos, eles estimulam para nós nossa curiosidade, né? Estimulam o centro de competição, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas os jogos, eles têm um poder muito grande aí, né? Se for pegar até o valor financeiro disso, né? Há muito tempo atrás já, os jogos eletrônicos, né, que são o principal produto hoje, superaram, né, em lucros, né, a indústria do cinema. Então, há muito tempo já isso. Então, é uma coisa que, para o senso geral, pode ser, até ser meio inconcebível, assim, pô, mas o cinema né, muito mais. Então, a gente vai trabalhando com essas ideias, funciona muito bem. Em relação a mercados, né, por último, né, desse todo esse tema aí, o público-alvo deve ser definido. Né? Então, você vai ter programas específicos. Né? Você não vai fazer um programa de interpretação, de desenhar a taça de Vila Velha para pessoas de 50 anos. Não vai funcionar tão bem assim. Talvez até funcione, mas não é o público específico disso. Quem que é o público-alvo para cada tipo, né, de oferta que eu vou promover? Então, o programa interpretativo deve delimitar o número, né, de atrações, o número de temas, digamos assim, características de cada um deles, distribuição e necessidades. Então, o que a gente pensa em almejar? Né? Qual que é a idade desse plano interpretativo que a gente vai fazer? Né? Qual é o nível educacional dessas pessoas? Então, você pode trabalhar com linguagens mais técnicas ou menos técnicas. A questão de renda está aí porque muitos desses programas não necessariamente precisam ser de graça. Né? Você pode cobrar por isso. Né? E não tem nada de errado em cobrar por isso. Inclusive, nosso ganha-pão é esse. Né? Então, a gente tem que, né, fazer gerar dinheiro. Né? O que mais posso falar para vocês? Eu lembro que quando eu fui no Everglades, né? Eu cheguei lá, Everglades, na Flórida, eu cheguei no centro de visitantes deles, que é incrível, assim, né? Você tem um local que você coloca tipo, como se fosse um binóculo, aí você consegue ver né, as aves de longe, né? Você tem lá uma sequência, tem muito jacaré, né? Aí você tem lá, né, como que é um ninho de um jacaré, como que é o ovo quebrado, o jacarezinho saindo, tudo isso para você tocar, para você mexer mesmo, né? O que é muito legal, porque pode enfiar a mãozona lá, quem adora fazer isso. E também é legal em relação às pessoas que têm deficiência visual, né? Funciona muito bem. E aí, entre essas passagens no centro de visitantes, umas crianças chegaram lá no galpão e saíram com uma cartilha lá. Eu fui lá pedir a cartilha, tem até hoje a cartilha aqui, para ver o que era aquilo. Então tem lá para você pintar, tudo mais. Fica aquele jogo assim de labirinto, assim, né? Tipo, leve a comida pro jacaré, não sei o quê. Ligue os pontinhos para ver que desenho que forma. Essas coisas super simples, super diretas, assim, né? Funcionam muito bem para a idade que você está pensando, né? Claro que, né? Uma pessoa mais adulta, nós não vamos ficar pintando lá o negócio, né? Ainda que tenha, há um pouco tempo atrás, tivesse, né? Um movimento muito grande da galera pintar desenhos, né? Comprava papel em branco e ficava pintando. Então, a gente tem que registrar, né? Qual é o número de visitantes que a gente espera contar, né? A gente vai ter programas assim que quanto menos pessoas, melhor né? Principalmente quando se quer avistar fauna e flora. Fauna. Quando a gente quer avistar fauna, por exemplo, um número menor de pessoas é muito melhor, muito melhor. Porque as pessoas é incrível, assim, a galera não se contenta em entrar num lugar quieto e ficar esperando as coisas, né? Então, você entra num grupo muito grande, a galera começa a conversar e aí acaba com a ideia principal. Mas se você precisa fazer barulho, precisa chamar atenção, aí muita gente é melhor, né? Se você não tem essa preocupação, principalmente com sons, com ruídos, aí você pode trabalhar com grupos maiores. Só que, por exemplo, né, em Vila Velha de novo, né? Eu ando bastante em Vila Velha hoje. Cada guia saía com mais ou menos 10, 12 pessoas. Né? E por que isso funcionava bem? Porque ali a trilha era estreitinha e a galera andava tudo meio junto. Se fosse um lugar muito aberto, 10, 12 pessoas talvez complique um pouco.
né? Porque daí a galera não tá tudo, a galera se espalha, a galera se dispersa, aí o guia tem que ficar chamando a galera para se acumular, para ele falar alguma coisa de volta. Então isso é mais complexo, né? E agora, em relação à aglomeração, o número de distância é ainda mais importante, né? Tem que pensar, né, com um grupo menor ainda. Outro ponto muito importante, qual que é a duração da visita? É muito normal quando a gente começa a planejar roteiro, começa a planejar coisas, a gente encher de atrações numa visita. Então, de manhã a pessoa vai chegar aqui, vai fazer a trilha A, ela volta, sei lá, assiste uma palestra, almoça e vai fazer a trilha B e depois volta e faz, sei lá, vê o pôr do sol. É só 4 atividades. 4 atividades é cansativo pra cacete, vocês não tem ideia. Né? A galera sai exausta. Né? Então, você coloca muita coisa, né? A galera cansa e acaba, tipo, no final, a pessoa só está cumprindo o protocolo, a pessoa não está mais preocupada com aquilo. Né? Então, tomem cuidado em relação a tempo. Né? Além de tempo, né, a professora Eliette sempre falava muito sobre isso, né? Que o turista, quando ele está com vontade de ir no banheiro, quando ele está com fome, ele desliga de todo o resto. Né? Então, tem esses cuidados, né? Então, qual que é o tempo que eu tenho que ir fazer a trilha e voltar e o tempo que eu vou dar para eles descansarem mesmo, ficar sentado no sofá e tudo mais. Quando a gente trabalha com uma questão de interpretação muito forte, né, a gente quer o tempo todo que eles saiam aprendendo coisas. Né? Mas às vezes a gente não quer sair aprender as coisas, né? A gente só quer sair dar uma relaxada. Então não sufoquem, né? Deem todas as opções possíveis, mas sem sufocar o teu grupo. Qual que é a origem e a expectativa dos visitantes? Isso aqui é bem importante para planejar o tema da coisa, né? Então, assim, a gente vai até, sei lá, o parque ambiental aqui do Ponta Grossa, né? Com pessoas que querem entender, né, o ciclo, né, evolutivo da cidade, a história da cidade, é uma expectativa muito específica. Você vai ter a galera que vai no parque ambiental, a grande maioria, que é para fazer caminhada ali e jogar nas quadras que tem por ali, né? Tá tudo bem. Quais são as exigências físicas e culturais que podem ter, né? Em relação à barreira de idioma, em relação à barreira de acesso mesmo, enfim, né? Tudo isso é legal vocês terem muito claro. Passado o primeiro tema, a gente vem para o segundo tema, que é o desenho e montagem, né? A gente está já para a parte final, né? Que é a escolha por meios e técnicas, né, a partir do objeto interpretado e qual o público quer atingir. Né? Depende ainda da decisão de vocês, envolvidos no projeto dos recursos, né, disponíveis. Mas o que é importante, né? O que a gente quer que eles saiam da nossa visita sabendo, né, conhecendo, né? E não tem que ser uma enciclopédia, tem que ser coisas muito pontuais mesmo, assim, coisas muito simples, assim. O que a gente quer que eles sintam, que é o mais importante na minha cabeça, né? O que eles saiam com o sentimento, né? Gostando daquilo, não gostando, respeitando, sei lá, né? Qual que é o sentimento que a gente quer que as pessoas, né, tenham e o que a gente quer que eles façam. Tem uma teoria bem legal, assim, que fala que de 100% do tempo que você prende as pessoas, assim, tipo, sei lá, 80% vai pro lixo, a galera esquece, né? Então, dessa nossa aula de 50 minutos aí, né? Bem mais de 40 minutos você já não lembra de mais nada. E as pessoas vão registrar mais aquilo que elas têm contato mesmo, assim. Então, a gente vai lá, sei lá, num museu qualquer, e passamos lá o dia inteiro no museu, e só que no finalzinho, ou em algum momento do museu, a pessoa sentou, sei lá, numa máquina de costura antiga, e ela ficou lá apertando com o pé lá a máquina de costura. Isso que ela fez algo, por mais que seja irrelevante para o todo, isso vai ficar marcado na cabeça dela. Não sei por quê, qual que é essa teoria, mas funciona. Né? Então, vai falando muito na cabeça, e vocês guardam cerca de 3 minutos do que a gente fala, o resto vai tudo pro lixo. É assim mesmo, faz parte. Então, essas são as perguntas mais importantes na minha cabeça, né? A pessoa saiba de alguma coisa, né? Eu sempre falo bastante disso, né? Que a pessoa saiba que ela não pode jogar papel no chão, show de bola. Né? Que ela sinta que aquele local, né, demorou trilhões de anos para existir, então isso, né, faz com que a pessoa sinta a necessidade de proteger aquilo. Então, ela não vai enfiar a mãozona lá, show de bola. O que ela quer que elas façam? Não sei, em algum momento lá tem lá um lugar que ela sobe lá para ver no ponto de vista privilegiado, uma visão diferente, né? Que ela, não sei, que ela deixe um depoimento lá, que ela faça alguma coisa, né? Que a pessoa tem interação de interação que funciona muito bem. Em relação à promoção, né? Gestão e promoção. Você faz necessário, né, programar, né, constantemente o monitoramento disso, então é sempre legal vocês verem, né, com um grupo, com alguma coisa,
se colocar alguém meio que infiltrado ali, né? Alguém, tipo, como se passando por um visitante também, para monitorar o comportamento das pessoas. A professora Graziella fez um trabalho de monitoramento incrível no Museu do Olho, lá no Oscar Niemeyer, eu acho, sei lá, em algum atrativo de Curitiba, em que todo mundo achava que, acho que era no parque, não lembro, era um parque, não era o Museu do Olho, mas era um lugar que todo mundo achava que ó, a parte lá da, sei lá, da Ópera de Arame lá era o ponto que mais chamava atenção. E ela começou a monitorar a galera e ela percebeu que outras coisas que não tinham nada a ver, assim, chamavam muita atenção da galera. Por exemplo, tinha um laguinho lá que tinha um monte de carpa coloridinha nadando lá. A galera pirava naquilo, ficava olhando lá os peixes de um lado para o outro. Por que isso acontece? Não tem a menor ideia. Tem que fazer um outro estudo para entender o porquê que esse ponto chama muita atenção. Com base nesse estudo que a professora Graziella fez, ela diz muito que a taça de Vila Velha não é o principal atrativo do parque. Olha que maluco isso, pensar que não é a taça, mas como assim? A professora Graziella tem convicção de que a bota chama mais atenção. Porque até a gente chegar na bota ali em Vila Velha, a gente passa lá pelo índio, passa pelo barco, passa pelo urso, que é um monte de coisa que a gente olha, mas não enxerga muito bem. A gente precisa que alguém direcione o nosso olhar. Olha para aquele ponta da rocha, pensando que aquele detalhezinho ali é o nariz do índio. Aí abre o índio para você. Com a bota, isso não acontece. Você bate o olho na bota e vê, é uma bota. Então, a professora Graziella tem isso. Que quando você chega lá na taça, que é o último atrativo das formações rochosas, a galera está meio cansada, na verdade. Para mim, faz um certo sentido o que a Graziella fala. Não sei se de fato é isso, mas para mim faz um certo sentido. Cuidar com manutenção, avaliação e treinamento constante das pessoas. Tá? Só para finalizar essa parte aqui, eu acho que eu já falei isso para vocês, promovendo canais de comunicação mais diversos possíveis, tá aí, As redes sociais têm um impacto muito grande hoje, principalmente Instagram. Eu lembro que quando começou a pandemia agora, a galera meio que descobriu, um local aqui na zona rural nossa chamado de Pedra Grande. É um mirante natural, assim, A galera meio que descobriu isso sem querer. E começaram a postar isso no Instagram com a hashtag lá, Pedra Grande, Itaiacoca, Ponta Grossa aqui e tal. E o número de visitantes desse local, que é um local sempre foi meio esquecido, disparou, assim, disparou muito. Algumas respostas ajudam a explicar isso, Vamos pensar que o Buraco do Padre estava fechado, a Mariquinha estava fechada, tinha vários lugares que estavam fechados. Esse era um local que ninguém dava muita bola, então estava aberto para quem quisesse chegar lá. Então, assim, o número de publicações com a hashtag Pedra Grande, disparou, assim, em 4, 5 meses, mas disparou muito. A gente fez um estudo sobre isso, historicamente tinha, assim, 4, 5 publicações por mês, por exemplo, e aí depois que começou a explodir com a pandemia, tinha, assim, cerca de 100, cento e poucas publicações mês só no Instagram desse local que as pessoas estão indo visitar. Então, a gente consegue perceber essa curva de ascensão muito grande. A rede social tem um poder de impacto fantástico, assim. Para quem gosta de rede social, que não é meu caso, tem um nível de coisas aqui de pesquisa, de análise para fazer a partir de rede social, assim, infinito, na minha opinião. É muito legal para quem gosta. O que mais tem aqui? Alguns exemplos, Aqui na nossa mansão Vila Hilda, que eu também falo bastante para vocês, o que a gente teve aqui, nessa época? Não tem o ano, ainda tá faltando o ano, mas faz um tempo já isso, Festival de Contadores de Histórias, as pessoas que sabem contar histórias, para mim, são artistas, são pessoas iluminadas, assim, que funciona muito bem para quem sabe fazer, e veja que legal o tema aqui, A poética do assombro, Causos de arrepiar gente grande, narrativas, não sei o que e tal. Por que isso na mansão Vila Hilda? Porque há um tempo atrás a gente tinha a lenda de que tinha fantasma na Vila Hilda. Do tempo da lista telefônica, eu acho que eu já contei a história para vocês, eu sempre me repito muitas coisas, foram tirar uma foto para colocar, mais ou menos nesse ângulo mesmo da mansão Vila Hilda, para colocar na capa da lista telefônica. Essa foto foi à noite, porque à noite ela também fica iluminada, ela também fica muito bonita. E quem foi abrir, a mansão Vila Hilda, a funcionária que foi lá abrir para tirar foto, para acender as luzes e tudo mais, levou a filho, não sei, junto com ela, à noite, mas precisava levar a criança, e a criança ficou andando pela casa enquanto os fotógrafos estavam fazendo o trabalho deles. E justamente no clique que foi para a capa da lista telefônica,
essa criança passou em frente a uma das janelas, ou estava parada em frente a uma janela. E isso projetou sombra. Né? Então, né, julgou-se que tinha um fantasma lá. E aí ficou essa história meio que gravada na Mansão Vila Hilda. Né? Nunca teve fantasma, talvez nem existam fantasmas, né? Mas a história meio que colou. E a gente tem essa noção, né, de casas antigas, né, que consegue, não sei, naturalmente a gente tem essa ligação com fantasmas, né? Em Irati tem uma outra casa, né, que também é toda de madeira, é uma casa incrível, fantástica, que também tem essa ligação aí com o sobrenatural e tudo mais. Né? E aí você tem já tem essa lenda, já tem essa história por trás ali do imóvel que tem fantasma. E aí você leva as pessoas para contar histórias de terror, funciona muito bem, né? Todo o ambiente está proporcionando isso. Né? São ideias aí. Na Vila Ilha também, eu lembro que no tempo que eu era acadêmico ainda, né? A professora Márcia pediu para a gente fazer um processo interpretativo e a gente foi muito mais econômico na ideia, né? A gente pensou em colocar pessoas teatralizando como era a vida ali, né? Então, a Mansão Vila Ilha, o piso debaixo dela, que seria que a parte, né, dos funcionários trabalharem, ela é super baixinha, super compacta, né? O andar superior, né, o primeiro piso, na verdade é um piso e meio, digamos assim, ele é super alto no que a família morava, né? Então você poderia fazer essa brincadeira, né, de pessoas saindo de baixo com roupas diferentes, as pessoas de cima, né, vestidos mais elegantes e tudo mais, né? São brincadeirinhas que a gente vai trabalhando. Para finalizar a aula de hoje, eu juro, né, e depois a gente vai para a estratégia mesmo, que é a nossa última aula do módulo, pensar bastante, né, em relação, antes de anunciar os produtos, né, interpretativos que vocês desenvolverem, é importante ter certeza que ele tem qualidade, né, é importante ter certeza que ele vai ter uma regularidade, né? Talvez não seja importante ter um produto que funcione todos os dias, por exemplo, né? A gente pode pegar um caso bem legal que a maioria dos parques estão fazendo hoje, que é o passeio noturno, né? Então, florestas nacionais, parques, etc., fazem passeios noturnos. A sensação de você ir num local de dia e à noite são coisas diferentes, né? De fato são. Mas não pode ter, não pode não, nesse, até pode. Mas talvez seja mais interessante fazer um passeio noturno somente quando tem a lua cheia, por exemplo. Né? Não dá aquele escuro absoluto, você tem um pouco de luz. E aí isso ajuda você a destacar algumas coisas. Inclusive, aqui em Vila Velha, que tem um passeio noturno, eu lembro que certa vez a gente estava fazendo o percurso ali com algumas crianças, né? E as crianças olharam o camelo de Vila Velha, se olha, se vê um camelo de perfil. É bem claro, na verdade é mais um dromedário, né? Mas se vê lá o dromedário, se vê lá o camelo, lá, você consegue ver o camelo. E só que se você olhar de frente o camelo, em vez de olhar de perfil, você vê uma outra figura. Né? E a gente nunca tinha percebido isso. O camelo é o camelo, né? E aí umas crianças olharam, tipo, nossa, é o Cid da Era do Gelo. O Cid da Era do Gelo é aquele bichinho que fala loucamente na Era do Gelo, do filme Era do Gelo. Eu não sei o que ele é. Tipo um suricato, não sei que bicho que ele é. E aí a gente olhou pro negócio, tipo, de fato é o Cid da Era do Gelo. E nunca ninguém tinha visto, né? Então, você vai tendo uma diferença em outros produtos a partir, né, de outros olhares também. Isso é bem legal. Então, tenha certeza dessa qualidade. Teste muito, né? Porque agora, a partir do momento que alguém viu o Cid da Era do Gelo ali, todo mundo vai ver o Cid da Era do Gelo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na FONA de Irati, a Floresta Nacional de Irati, que não fica em Irati, o gestor da unidade abriu assim, em cima da mesa um mapa gigantesco com o desenho do parque. Né? Eu olhei aquele desenho na hora e falei, nossa, parece um pulmão, né? Parece o pulmão humano, assim, nos dois lados de um pulmão humano. Na hora que eu bati o olho, eu vi aquilo. E eu falei com eles, né? Falei, nossa, me parece um pulmão esse desenho, né? O polígono do parque. E o gestor olhou assim, nossa, sempre que eu vou explicar isso, eu sempre falo assim que parece dois As um do lado do outro. Agora mudou minha percepção. Uma coisa assim, ridícula, né? Mas que muda bastante. Porque você vai pensar assim, uma floresta nacional, né? Isso tem, né? Toda a lenda por trás, né? Das árvores gerando, né, oxigênio, não sei o que e tal. Eles têm essa ligação da árvore, do oxigênio, do ar puro, com o desenho de pulmão, aí você tem um produto incrível na tua mão, só você vai trabalhar com isso, né? Então você começa a ter essas coisas, né, com diferentes olhares, né? Simplesmente. Outro ponto, né? Tenha certeza de olhar horários, como você vai fazer para as pessoas chegarem até lá, valor de ingresso e infraestrutura, para garantir que todos saiam satisfeitos, né? Não tem muito mais o que falar para vocês sobre isso.
Mas, enfim, né, tenham-se cuidado. Em relação à infraestrutura, principalmente em locais que sejam muito apertados, né, tenham certeza que duas pessoas passam ao mesmo tempo. Né? A relação mais correta possível para a gente fazer essa infraestrutura de passagem, né, de ida e vinda de pessoas sem que elas se esbarrem, é você imaginar que você tem que dar um caminho de acesso para que duas pessoas com um carrinho de bebê, por exemplo, consigam passar ao mesmo tempo. Né? Então, você vai ter que ter uma via um pouco mais larga, né, do que vocês estão imaginando. Né? Isso facilita com que grupos vão e voltem sem ficar se esbarrando, sem ficar se batendo, que isso é uma coisa meio chata, inclusive. Né? Meu limite de tempo já foi. Basicamente era isso, né? Então, sempre a gente for pensar em desenvolver produtos interpretativos, pensar nessas três grandes áreas que a gente comentou desde o início aí, recursos, temas e mercados, né? O que eu tenho, o que eu quero promover e qual que é o meu público, fazer o desenho, fazer, né, o pensamento da estratégia em si e montar o processo interpretativo e depois fazer a gestão, promoção, né, e acima de tudo o monitoramento disso. Como eu falei para vocês, é muita coisa, é difícil sintetizar numa pancada só, né? Mas em algum momento a gente vai voltar ao presencial e aí a gente vai ter oportunidades de desenvolver melhor essas estratégias e também eles vão trabalhar isso com áreas naturais especificamente, e eles vão ter mais uma oportunidade de aprimorar isso. O que eu sempre digo é que um atrativo com interpretação é completamente diferenciado desse mesmo atrativo sem nada. Né? Então, talvez muito dessa lenda que a gente tem que Vila Velha é só um monte de pedra, né? Minha mãe fala isso até hoje. É um monte de pedra que tem lá. Essa visão muda com um processo interpretativo bem claro, bem trabalhado. Acho que para não invadir a próxima aula, eu paro por aqui. Né? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre planejamento guiado e sem guiar, né? Que é o personalizado, não personalizado. Mas a gente trabalha melhor isso com mais calma na nossa última aula do módulo no dia 30. Beleza? Alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, elogio, qualquer comentário? Não, nada. Eu vou parar de gravar enquanto vocês vão pensar.